Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui para iniciar com o programa Legacy Logos nessa tarde de sábado. Eu sou o pastor Isaías, sou pastor aqui da casa, da Igreja Batista da Lagoinha, pastor de jovens, e é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu gostaria de hoje tratar um tema com vocês, um tema que é interessante para todo cristão relembrar, que é a respeito do primeiro amor. Toda vez que chegamos ao final de um ano, nós gostamos de rever como foi o nosso ano. Eu fiz isso na semana passada, um pouco antes do Natal. Eu sentei, reavaliei algumas metas, alguns objetivos e também reavaliei a minha vida espiritual e alguns alvos para alcançar no próximo ano. E algo muito interessante, que é sempre bom colocarmos em voga, é como está a nossa devoção para com Deus. Como está a nossa vida espiritual. E a Bíblia, ela tem todas essas respostas. Existe, meu querido e minha querida, a resposta para o seu problema, para o seu questionamento na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é a única verdade indiscutível da vida cristã. Então, nessa tarde, eu gostaria que nós voltássemos o nosso olhar para o texto sagrado e juntos estudássemos a carta de Cristo à igreja de Éfeso. Então eu te convido, agora à tarde, a abrir comigo a sua Bíblia no último livro das Escrituras, Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apenas uma breve introdução. O livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, o autor dele é o evangelista João, aquele que escreveu também o Evangelho de João. Ele, nesse momento da história, ele se encontra isolado na ilha de Patmos. Nessa ilha de Patmos, ele foi levado lá pelo imperador Domiciliano para que ele morresse sendo devorado por bestas feras, para que fosse impedido de pregar o Evangelho. O apóstolo João, ele foi um dos grandes apóstolos que pregou pela Ásia Menor, percorrendo geograficamente as igrejas da Ásia Menor. Então ele tinha certa intimidade com essas igrejas. Aqui no texto bíblico, no capítulo 1, João ele declara que ele estava no domingo, no dia do Senhor, ao momento em que ele ouviu uma voz como uma voz de muitas águas e se virou para olhar quem era. E então ele teve um encontro com Cristo, um Cristo ressuscitado em glória. E ele faz uma descrição de como era esse Cristo. E ao fazer essa descrição, ele então recebe um chamado, ele recebe um convite a escrever carta para 7 igrejas. Então ele começa a escrever. E aqui a gente tem a primeira igreja. É, talvez por coincidência, a primeira igreja geograficamente vindo pelo Mar Egeu. Nós precisamos entender um pouco da história dessa cidade para, logo após, entendermos também a história dessa carta. E aí eu gostaria de te fazer um convite a navegar pela história da Ásia Menor, pela história da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, situada no porto do Mar Egeu. Ela era a entrada para a Ásia Menor.
Éfeso era conhecida pelo seu grande porto, uma cidade muito rica, uma cidade que recebia visitantes, era uma cidade turística. Era uma cidade também muito religiosa, uma cidade que possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. A deusa Diana era a deusa da fertilidade, então os seus sacerdotes, as suas sacerdotisas, utilizavam de forma cultual relações sexuais. Então todo o visitante que adentrava a cidade de Éfeso e que gostaria de participar de um ritual cultual da deusa Diana, ele adentrava a um desses templos e cultuava essa deusa de forma sexual. A deusa Diana, ela também era conhecida pelos seus amuletos na cidade de Éfeso. Eram vendidos estatuetas, vendidos pequenos amuletos, aonde quem visitava essa cidade poderia comprar e levar essa lembrança da cidade. Então era uma cidade que tinha um porto muito grande, um nível de visitação turística muito grande, justamente por estar localizada em um porto, e também era uma cidade que tinha uma religiosidade muito arraigada devido a esse templo. E é nesse contexto que Paulo, ao final da sua segunda viagem, você vai encontrar isso em Atos, tá bom? Você vai encontrar em Atos capítulo 18. Paulo visita essa cidade, ele deixa Priscila e Áquila nessa cidade. E após sair, Priscila e Áquila ficam nessa cidade sob a supervisão de Apolo, e algum tempo depois Paulo volta. Ele retorna a essa cidade já na sua terceira viagem para consolidar a fundação dessa igreja. E ao consolidar a fundação da igreja de Éfeso, ele permanece lá durante 3 anos. Durante 3 anos ensinando a palavra de Deus, ensinando a sã doutrina e preparando aqueles pagãos para que se convertessem ao cristianismo. E ao sair dessa cidade, ele deixa essa cidade sob a supervisão do seu tutor, vamos colocar assim, o seu pastor em treinamento, Timóteo. Então nós temos aqui uma cidade que ela foi fundada por Paulo, ela teve uma supervisão de Priscila, Áquila e Apolo, e depois ela foi pastoreada por Timóteo. E algum tempo depois ela ainda foi pastoreada pelo apóstolo João. Então nós não podemos dizer que essa igreja, ela caiu ou pereceu por falta de ensino apostólico ou por falta de sã doutrina, não. Era uma igreja que teve grandes homens de Deus liderando à sua frente. E Paulo, ele também escreveu uma carta direcionada a essa igreja, uma carta aos Efésios, que você também encontra no Novo Testamento. E o tema principal dessa carta é que os cristãos em Éfeso permanecessem firmes na sã doutrina, e um dos elogios dessa igreja é o amor. Paulo fala, olha, permaneçam nesse amor, nessa paixão que vocês têm pela sã doutrina. Um elogio de Paulo a essa igreja é o elogio de amor. Isto posto, feito essa breve introdução, essa breve análise, agora nós vamos entrar no texto bíblico. Cristo, por meio da sua revelação ao apóstolo João, ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Cristo aqui, ele faz uma revelação para o apóstolo João. Ele diz, olha, ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, João, escreva estas coisas. Estas coisas diz aquele que caminha entre os 7 candeeiros. E essa mensagem ela foi escrita para uma igreja na época primitiva, no 1º século, na época apostólica, mas eu gostaria que você, ao ler essa mensagem, se identificasse hoje, no século 21, no final do ano de 2019, sendo você a igreja de Éfeso. Porque a palavra de Deus, ela tem uma mensagem imediata para aquele tempo, para aquele momento na história, e ela tem uma mensagem atemporal. Ela tem uma mensagem que salta da própria palavra e se encaixa no nosso tempo hoje. Então hoje você precisa se encontrar com a igreja de Éfeso, receber essa mensagem como a igreja de Éfeso recebeu. Cristo, ele diz que ele conhecia essa igreja por caminhar no meio dela. Eu sei que hoje, o nosso contexto do século 21, nós sofremos muitas decepções com a igreja, porque a igreja ela é liderada por homens, ela faz parte, o corpo da igreja, elas são pessoas e pessoas que estão também em processo de
santificação, amadurecimento na fé, e isso elas ainda erram, ainda pecam. Então nós nos decepcionamos com a igreja. Mas a mensagem de Cristo é: eu conheço cada igreja. E eu não conheço porque alguém vem até mim trazer uma fofoca, ou porque algum pastor me conta a respeito dessa igreja, não. Eu conheço a igreja porque eu caminho no meio dela. Então Cristo, ele anda no meio da igreja. Cristo, ele se encontra no meio da sua igreja. Afinal, a igreja é a sua noiva, e sendo a sua noiva, ele precisa conhecê-la, conhecer com quem ele vai contrair núpcias, com quem, ao final do livro de Apocalipse, ele vai se casar. Ele precisa conhecer a sua noiva. E esse processo de conhecimento envolve um processo de caminhar no meio da igreja. Então, Cristo aqui diz ao apóstolo João que ele conhece a igreja por caminhar no meio dela. E ao caminhar no meio dela, ele conhece o que essa igreja faz. Então, Cristo ele começa a elogiar essa igreja. Ele diz assim no versículo 2, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. É interessante que o elogio a essa igreja é um elogio de trabalho árduo, é uma igreja que trabalhava arduamente, era uma igreja que possuía perseverança, era uma igreja que labutava pela sã doutrina, era uma igreja que ela não se dobrava aos dias maus. Ela poderia ter baixo número de membros frequentando a sua igreja, ela poderia ter perseguição, ela poderia ter falsos apóstolos no meio dela, mas ela é uma igreja que perseverava. E Cristo, ele reconhece essas qualidades da igreja. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não se dobra aos homens maus, eu sei que inclusive você coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Você o retira, igreja de Éfeso, do seu meio. Isso é uma qualidade muito interessante, porque quantas vezes hoje nós, igreja do século 21, a igreja brasileira, a igreja aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, nós temos suportado os falsos mestres, nós temos ouvido as mensagens mentirosas, que elas têm saciado a nossa própria vontade, essa mensagem não tem levado um confronto de arrependimento, de pecado, e nós, porque estamos sendo amaciados em nosso ego, temos ouvido essa mensagem e adulados esses falsos apóstolos. A igreja de Éfeso não, era uma igreja que ela combatia esses falsos ensinos, esses falsos apóstolos, aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram. Afinal, ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo, ela foi discipulada por Timóteo e ela foi admoestada pelo apóstolo João. Ela estava fundada verdadeiramente na doutrina dos apóstolos. Ela considerava a sã doutrina. A palavra de Deus era a única verdade que essa igreja se apegava. Ela lutava com vigor, ela lutava com paixão, ela colocava fogo na luta por perseverar o verdadeiro evangelho. Essa igreja, ela ainda é elogiada por Cristo no versículo 3, olha, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O primeiro século, como é de conhecimento de todos, ele foi um século de muita perseguição para a igreja cristã. Era um século onde a igreja cristã ela foi fundada quando Cristo invadiu o nosso tempo, entrou no nosso cronos por meio da encarnação do Natal, onde nós comemoramos algumas semanas atrás, e ela começou a ser fundada, alicerçada sobre a pedra angular, a pedra que é Cristo. E após ela ser fundada, ela passou por um período de perseguição, ela veio uma perseguição com Nero, e nesse tempo aqui, no tempo onde João está escrevendo, por meio da revelação dada por Cristo, o imperador era o imperador Domiciano. E esse imperador, ele é comparado pelos historiadores como o segundo Nero, por tamanha perseguição causada à igreja. Os seus escritos, historicamente, nos dizem que ele gostava de ser adorado como Senhor, e ele colocou ao culto romano
para ser adorado também como Deus. Então ele não era só o Senhor de Roma, ele também era intitulado como Deus de Roma. Ele tinha o título de Senhor e o título de Deus. Então, logicamente, se você não se curvasse, não se dobrasse ao imperador romano, tanto como Senhor, quanto como Deus, você deveria ser morto. É por isso que João, ele foi deportado, ele foi isolado na ilha de Patmos. E é por isso que essa igreja, ela é elogiada, porque ela tem perseverança. É uma igreja que não se rende à perseguição. É uma igreja que é provada por conta do nome de Deus, por conta do nome de Cristo, e ela não se deixa esmorecer. Isso é muito interessante, trazendo para os nossos dias, que hoje no Brasil, nós não temos uma perseguição como no Oriente Médio se perseguem os cristãos. E nós, por muito menos, nos deixamos esmorecer, desanimamos. Às vezes porque temos uma promessa de Deus, e essa promessa não se cumpre em nossa vida, nós nos esmorecemos e começamos a pensar em abandonar a nossa fé. Não, mas a igreja de Éfeso, ela não agia dessa forma. A igreja de Éfeso, mesmo em meio à árdua perseguição, uma perseguição de morte, uma perseguição que poderia levar a fio a própria vida daquela igreja, a própria vida dos líderes, dos pastores, dos membros, ela não se rendia. Era uma igreja que permanecia incólume, era uma igreja que permanecia alicerçada no firme fundamento da fé cristã, que é Cristo, a pedra angular. Essa igreja, ela não parava, era uma igreja que continuava avançando. Então veja bem, Cristo, ele conhece a igreja de perto porque ele caminha no meio da igreja. E Cristo faz elogios suntuosos, elogios que deixariam o nosso coração em glamour, em felicidade, em estado de êxtase. Porque imagine você ouvir da boca do próprio Cristo que você é reconhecido pelo seu trabalho árduo, você é reconhecido pela sua perseverança, você é reconhecido porque não suporta os falsos mestres, os homens maus, e você é reconhecido pelo seu conhecimento exemplar na palavra. Você já imaginou ser elogiado por Cristo dessa forma? Você já imaginou receber um elogio direto da pessoa de Cristo, aquele que possui o poder, aquele que possui o universo em suas mãos, o Filho amado do amor de Deus Pai, a pessoa sobre o qual se repousa todo o amor de Deus na criação? É aquele mesmo Cristo, ao qual no batismo Deus virou para ele e disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Todo o prazer do Pai está repousado na pessoa do Filho, e esse mesmo Filho, vivendo o prazer do Pai, olha agora para você, como igreja, como corpo dele, membro do corpo de Cristo, e faz um elogio direto. Eu conheço que você tem perseverança, que você conhece a palavra, que você não suporta os falsos mestres e que você se debruça na sã doutrina. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas o elogio, ele se finda aqui, no capítulo 3. Logo após esse elogio, nós temos uma crítica pesada a essa igreja. Uma crítica pesada ao corpo de Cristo na cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. E o que é interessante é que Cristo, ele não é como nós, seres humanos, que critica por criticar. Ele tem prazer em ver alguém mal. Não. Ele nos demonstra um claro comportamento de como deve ser um cristão ao admoestar alguém. Você deve primeiro reconhecer algo positivo. Você deve elevar aquela pessoa nos pontos que merecem ser elevados e criticar nos pontos que merecem ser criticados. E a crítica de Cristo, se os elogios foram suntuosos, a crítica ela é dura, a crítica ela é pesada. Ele diz no capítulo 4, eu tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Isso é algo muito doloroso para se ouvir de Cristo. Porque você, como noiva de Cristo,
está se preparando para entrar em um relacionamento conjugal com Ele, na bodas do Cordeiro, num casamento. E todo relacionamento, e principalmente o relacionamento, o casamento, contrair núpcias, ele é pautado no amor. Ele é pautado num amor sacrificial, um amor ágape, o amor de Deus pela sua igreja. E ele elogia essa igreja, ele diz que essa igreja trabalhava, que essa igreja, ela lutava, essa igreja perseverava, mas ela fazia tudo isso sem amor. Em algum momento na história da igreja de Éfeso, essa igreja deixou de lado o amor. Cristo diz que essa igreja abandonou o seu primeiro amor. E aí lembra, no começo do programa de hoje, eu disse para vocês que essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, ele esteve pelo menos 2 vezes nessa igreja, e ele ficou 3 anos pregando a palavra, e depois ele escreve, preso em Roma, ele escreve uma carta a essa igreja, carta à igreja de Éfeso, aonde é ressaltado o amor que essa igreja tinha pela obra. Era uma igreja que desde a sua fundação, ela trabalhava, mas ela não só trabalhava, ela tinha amor. Era uma igreja que possuía o tradicionalismo da ortodoxia, mas possuía o fervor, o carisma da paixão por aquilo que fazia. Era uma igreja que não só pregava a verdade, não, era uma igreja que era completamente apaixonada pela verdade, era uma igreja que amava a verdade. Mas em algum momento da história dessa igreja, desde a fundação até agora, quando Cristo escreve essa carta, essa igreja entrou no piloto automático. Ela começou a fazer, a praticar as suas obras, simplesmente porque estava acostumada a praticar estas obras. Elas deixaram as alturas iniciais da sua devoção, as planícies da devoção, e entraram no vale da mediocridade. Elas se afundaram no que chamamos hoje de religiosidade. Essa igreja perdeu o fervor, ela perdeu o amor. E Paulo, ele muito bem define para a gente em 1 Coríntios capítulo 13, o que é o amor? O amor é a própria pessoa de Cristo. E sendo a própria pessoa de Cristo, tudo o que fazemos precisa ser feito com amor. João Calvino, ele nos diz muito bem isso nas suas institutas da religião cristã. Ele diz que aquele que vende um peixe, ele precisa vender o peixe para a glória de Deus e com amor. Aquele que compra um peixe, ele precisa comprar o peixe para a glória de Deus e com amor. Tudo que é feito na vida cristã precisa envolver devoção, precisa envolver paixão, porque quando não envolve isso, ele não está glorificando a Deus, porque poderia ser feito melhor. E quando não está glorificando a Deus, não está sendo feito com amor. E Paulo nos diz que você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, que você pode fazer boas obras, você pode fazer boas ações, mas se você não tiver o amor, você é como um sino sem tonalidade, um sino que retine, um sino que não possui uma sonoridade que se encaixe nas notas musicais. Você não vai conseguir harmonizar a sua vida. Sem amor você é como 2 pratos de metal batendo, que não possui harmonia musical, você não possui sentido. Por que você faz algo? Esse é o questionamento. Você abandonou o seu primeiro amor. É isso que Cristo está dizendo à igreja. Olha, você continua trabalhando, igreja de Éfeso, você continua lutando, você continua perseverando, mas você tem feito tudo isso sem amor. Você já não faz essas obras com o fogo da devoção, com o fogo da paixão. Agora você faz porque você entrou no automático. Você agora vive banhado em dogmas, você agora vive banhado na ortodoxia, você agora não tem uma prática de amor. Você simplesmente faz porque um dia você iniciou essa caminhada e agora você tem isso como comum. Eu quero, meu querido, minha querida, que você pense como num casamento, aonde você entrou num relacionamento com o seu cônjuge ou com a sua esposa, e aí naquele momento você tem o fogo dos primeiros dias, o fogo da paixão,
E os primeiros anos do casamento são maravilhosos, onde os dois estão completamente apaixonados um pelo outro. Mas com o passar dos anos, com as crises, com as dificuldades, com as lutas, o nosso amor se esfria pelo outro. Aquele amor do primeiro dia, aquele amor dos primeiros anos, já não é mais o mesmo. Você continua sendo um homem que luta para colocar o alimento dentro de casa. Você continua sendo uma mulher que luta para poder ajudar o seu marido, para ser aquela mulher que o orienta, que o ajuda, mas faz isso tudo por conta do costume do casamento. Já não existe mais o amor dos primeiros dias. Já não existe mais a paixão, tanto aquela devoção de corpos, como aquela devoção de entrega um pelo outro, de sacrifício, amor ágape. Agora o que restou nesse casamento foi costume. Eu sempre imagino uma ilustração que o pastor Vinícius Zulato, do Ministério Cristo Vivo, deu aqui nesse púlpito, nessa casa, na Igreja Batista Lagoinha. De um pastor chegando em casa, e ele olha para sua esposa banhada, com a mesa posta num jantar, e ele senta para se jantar com ela depois de um longo dia de trabalho, e eles oram antes de comer, e eles comem, e aí de repente eles percebem que estão faltando algo. Fala, olha, alguma coisa nessa casa está errada. E a esposa olha para o marido e fala, não amor, está tudo certo, os nossos filhos estão banhados, a mesa está posta, a comida foi feita com carinho, você está limpo, você trabalhou, a nossa casa está maravilhosa, está limpa, a presença de Deus está aqui. E aí o marido olha para ela e fala, olha, está tudo muito lindo, mas o meu olhar por você já não é mais o olhar dos primeiros dias do nosso casamento. Eu não tenho mais o primeiro amor. E é justamente essa autoanálise que Cristo quer que a igreja de Éfeso faça. E é justamente essa autoanálise que Cristo quer que eu e você façamos. Ele diz assim no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha, Cristo está chamando essa igreja para o arrependimento. Fala, olha, igreja de Éfeso, para tudo que você está fazendo, volta, regrida para o primeiro amor. Retorne da onde você caiu. O lugar aonde você está pode parecer muito bom para você, mas não é aonde eu quero, eu, Deus, eu, Cristo, quero que você esteja. Porque aonde você está envolto de religiosidade. Você já não tem mais o fogo das primeiras obras. Então eu quero que você retorne, dê um passo atrás, mas encontre o primeiro amor, encontre o lugar da devoção fervorosa. Você precisa retornar aos primeiros dias. Em um casamento, quando nós queremos voltar à nossa devoção, geralmente os cônjuges, eles fazem uma viagem, só o casal quando tem filhos, né? Eles deixam os filhos em casa e eles viajam para fazer algo romântico, não é assim? Um jantar à luz de velas, uma viagem, uma praia paradisíaca. Para aqueles que têm menos condições, às vezes, uma saída para o interior, para uma casa de campo. Porque qual é o intuito dessa viagem? É retomar a intimidade dos primeiros dias. É sair do automático da rotina. É sair daquilo que você faz automaticamente. É o que chamamos de piloto automático. Às vezes, você na sua devoção cristã, na sua vida cristã, você acostumou com Cristo. Mas pastor, eu vejo milagres, eu frequento a igreja já tem 10 anos, eu oro, eu leio a Bíblia. Sim, mas a igreja de Éfeso também fazia isso. Lembra dos elogios que eu falei há cerca de 10 minutos atrás? Era uma igreja que perseverava, uma igreja que lutava, uma igreja que lia a palavra e permanecia firme nas doutrinas da fé cristã. Era uma igreja alicerçada na verdade bíblica. Mas era uma igreja que fazia isso no automático, porque ela já não tinha mais amor.
era uma igreja que se acostumou com a presença de Cristo caminhando por meio dessa igreja. Era uma igreja que estava presa na rotina, era uma igreja que estava presa nas práticas, nas obras, no fazer. Era como Marta e Maria no encontro com Cristo, com Lázaro, naquela cidade em Betânia. Enquanto Marta estava alvoroçada no trabalho do lar, Maria se deitou nos pés de Cristo. E qual foi a mensagem de Cristo? Olha, Marta, Maria escolheu a boa parte, que é me ouvir, que é deitar aos meus pés. Marta, pare o que você está fazendo. Saia do ativismo. Desacelere. Uma das doenças do século 21 e que tem a cada dia mais acometido mais pessoas tem sido a depressão e a ansiedade. Ismael Sobrinho, um cristão relevante que nós temos hoje aqui, ele nos diz que a depressão ela é o excesso, de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Talvez porque estamos presos num passado ou porque queremos trazer o futuro para o presente, nós entramos na prisão da depressão ou na prisão da ansiedade. E um dos meios de fugirmos disso é o ativismo, é de ocupar a nossa mente com muitas coisas, é de fazer muitas coisas. Hoje em dia, com o celular, com a internet, o mundo está ao nosso alcance. Hoje eu consigo saber o que está acontecendo em Londres em tempo real. Hoje eu consigo saber como um parente meu, a quilômetros de distância, em Niterói, o que está acontecendo com ele? Porque eu tenho a internet, eu tenho o mundo na palma da minha mão por meio do celular. O celular hoje me leva a lugares inalcançáveis. E a nossa rotina hoje, ela tem sido permeada de atividades. Você já pensou um dia em ficar sem fazer nada na sua vida? Simplesmente parar, desligar o seu celular, ficar sem os seus aplicativos de redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, parar completamente. Nós nos sentimos como um peixe fora d'água quando isso acontece, porque nós estamos presos em uma rede, em uma teia, em um emaranhado de compromissos. Nós já acordamos pela manhã focados em pegar o nosso celular e olhar o que temos de mensagens. Nós já acordamos pela manhã focados em assistir o jornal e saber o que está acontecendo no mundo, em olhar as nossas redes sociais e saber o que está acontecendo, se sucedendo com a vida das pessoas. Nós estamos presos na rotina. Assim também é a nossa rotina com a igreja. Nós estamos presos no ativismo da igreja. Nós trabalhamos arduamente para que a igreja funcione. A igreja hoje ela é um departamento ministerial, ela tem um emaranhado de departamentos ministeriais. Hoje a igreja ela funciona com mídia, hoje a igreja funciona com televisão, hoje a igreja funciona com intercessão, com pessoas na área de ensino, com pessoas como aqui na Batista Lagoinha, no Legacy Logos, com pessoas direcionadas na adoração, no louvor, na pregação. Nós temos vários ministérios onde você pode se envolver, mas entramos muitas vezes em um ativismo descomunal. E esse ativismo começa a cobrar de nós a ausência de relacionamento e intimidade com Deus da obra. Nós fazemos a obra, mas muitas vezes esquecemos para quem fazemos, por que fazemos, qual o sentido de fazer. Meu querido, eu gostaria de te dizer algo hoje, e que você precisa anotar isso para o resto da sua existência nessa terra. Cristo não está focado naquilo que você pode fazer por Ele. Cristo está focado no seu relacionamento com Ele, na sua intimidade com Ele. E a partir do seu relacionamento, a partir da sua intimidade com Ele, você vai ser levado a fazer as coisas. Não ao contrário, você não faz algo para ter intimidade com Ele, não. Você cultiva o relacionamento. E a partir de cultivar esse relacionamento, você começa a fazer as coisas para Ele. E ao fazer as coisas para Ele, você faz isso com amor.
porque o amor não espera nada em troca, o amor não é invejoso, o amor não busca a sua própria glória, o amor não está buscando o seu próprio benefício, não. O amor é ágape, é sacrificial, você faz simplesmente porque ama, você não tem interesse. O seu relacionamento com Cristo precisa primeiro ser pautado na intimidade. É isso que a igreja de Éfeso se esqueceu. A igreja de Éfeso, ela não tinha mais intimidade com Cristo, ela se acostumou com a presença dele. Os milagres já não eram mais um diferencial, a glória, o peso da graça de Deus que salva o pecador, que santifica, que justifica e traz um processo de santificação, já não mais enchia os olhos daquela igreja. Aquela igreja estava presa na rotina, acostumada com a presença de Deus. E Cristo fala: pare o que você está fazendo, igreja, pare o que você está fazendo, Isaías. 2019 foi um ano que você fez muitas coisas, mas volte às suas primeiras obras, volte ao primeiro amor, porque você está fazendo algo simplesmente por fazer, você já não tem mais o fogo da devoção, você já não tem mais o fogo da paixão. E eu prezo muito mais por relacionamento, intimidade que explode em amor, do que obras, do que ativismo, que vai gerar religiosidade e afastamento de Cristo. Talvez você tenha feito muitas coisas, mas a pergunta retórica que eu quero te fazer hoje: existe amor nas suas ações? Aquilo que você tem feito, qual é o recheio? O que tem impulsionado você a fazer? O que te move, meu querido? O que te move, minha querida? Será o amor? Será a paixão? Cristo nos deixa essa pergunta. E algo que é triste dessa igreja, e aqui eu caminho para o fim, é que Cristo deixou: olha, se você não se arrepender, eu vou tirar o candeeiro de você. Se você não se arrepender, você vai deixar de existir como a igreja. E essa igreja não se arrependeu. Essa igreja, ela caminhou sem o amor. E isso levou essa igreja a sucumbir. Hoje a cidade onde essa igreja se encontra faz parte da Turquia. E é um lugar onde já quase não existem cristãos. São cerca de 2% de cristãos. Eu gostaria de deixar esse recado para você no último programa do ano do Legacy Logos. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. E aqui eu me despeço de você. Foi uma honra estar aqui em mais um programa Legacy Logos. Sou o pastor Isaías e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Certinho?